E aí, vamos aprender? Começamos uma nova série de vídeos com biografias. Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre Thomas Morus. Thomas More. Thomas Morus ou Tomás Moro, nasceu em Londres, no dia 7 de fevereiro de 1478 e morreu em Londres, no dia 6 de julho de 1535. Ele foi filósofo, homem de Estado, diplomata, escritor, advogado e homem de leis. Ocupou vários cargos públicos, e em especial, de 1529 a 1532, o cargo de Lord Chancellor ou chanceler do reino, o primeiro leigo em vários séculos, de Henrique VIII da Inglaterra. É geralmente considerado como um dos grandes humanistas do Renascimento. Sua principal obra literária, A Utopia, foi canonizado como mártir da Igreja Católica em 19 de maio de 1935 e sua festa litúrgica celebra-se em 22 de junho. Thomas More chegou a se autodescrever como de família honrada, sem ser célebre, e um tanto entendido em letras. Era filho do juiz Sir John More e de Agnes Granger. Casou-se 2 vezes. Do primeiro casamento ele teve 3 filhas e um filho. O segundo casamento aconteceu em 1511, 6 anos depois da morte de sua primeira esposa. More era homem de muito bom humor, caseiro e dedicado à família, muito próximo e amigo dos filhos. Tinha como amigos ilustres do seu tempo, como Erasmo de Roterdão e Luís Vives. Deu aos filhos uma educação excepcional e avançada para a época, não discriminando a educação dos filhos e das filhas. A todos indistintamente fez estudar latim, grego, lógica, astronomia, medicina, matemática e teologia. Fez carreira como advogado respeitado, honrado e competente. Exerceu por algum tempo a cátedra universitária. Em 1504, fazia parte da Câmara dos Comuns, da qual foi eleito Speaker, o presidente, tendo ganho fama de parlamentar combativo. Em 1510, foi nomeado Under-Sheriff de Londres. No ano seguinte, juiz-membro da Comissão of Peace. Entrou para a corte de Henrique em 1520. Foi várias vezes embaixador do rei e tornou-se cavaleiro, Knight. Em 1521, foi nomeado vice-tesoureiro e depois chanceler do Ducado de Lancaster e, a seguir, chanceler da Inglaterra. A sua obra mais famosa é Utopia 1516, em grego, utopos igual em lugar nenhum. Neste livro criou uma ilha-reino imaginária que alguns autores modernos viram como uma proposta idealizada de Estado e outros como sátira da Europa do século XVI. Um dos aspectos desta obra de More é que ela recorreu à alegoria, como no Diálogo do Conforto, ostensivamente uma conversa entre tio e sobrinho, ou está altamente estilizada, ou ambos, o que lhe abre um largo campo interpretativo. Como intelectual, ele foi inicialmente um humanista no sentido consensual do termo. Era um leitor das obras de Santo Agostinho e traduziu para o vernáculo a vida de Pico della Mirandola, obras que exerceram sobre ele grande influência. Escolheu John Colet, sacerdote, como diretor espiritual, que lhe estabeleceu um plano intenso de práticas pietistas. Thomas Wolsey, arcebispo de York, não foi bem sucedido na sua tentativa de conseguir nem o divórcio, nem a anulação do casamento do rei com Catarina de Aragão como pretendia Henrique VIII de Inglaterra e foi forçado a demitir-se em 1529. Morus foi nomeado chanceler em sua substituição, sendo evidente que Henrique ainda não se tinha percebido da retidão de caráter de Morus nesta matéria. Sendo profundo conhecedor de teologia e do direito canônico e homem piedoso, More via na anulação do sacramento do casamento uma matéria da jurisdição do papado, e a posição do Papa Clemente VII era claramente contra o divórcio em razão da doutrina sobre a indissolubilidade do matrimônio. Contrário às reformas protestantes então já efetuadas e percebendo que na Inglaterra poderia acontecer o mesmo, devido às questões pessoais do soberano que conduziram à crise político-diplomática com Roma, More, apoiante das decisões da Santa Sé e arraigadamente católico, deixa seu cargo de Lord Chancellor do Rei em 16 de maio de 1532, provocando desconfiança na corte e em Henrique VIII particularmente. A reação de Henrique VIII foi atribuir-se a si mesmo a liderança da Igreja em Inglaterra, sendo o sacerdócio obrigado a um juramento ao abrigo do ato de supremacia que consagrava o soberano como chefe supremo da Igreja. More escapara,
Entretanto, há uma tentativa de o implicar numa conspiração. Em 1534, o parlamento promulgou o Decreto da Sucessão Succession Act, que incluía um juramento. Reconhecendo a legitimidade de qualquer criança nascida do casamento de Henrique VIII com Ana Bolena, sua segunda esposa, e 2. Repudiando qualquer autoridade estrangeira, príncipe ou potentado. Tal como no juramento de supremacia, este apenas foi exigido àqueles especificamente chamados a fazê-lo. Por outras palavras, a todos os funcionários públicos e aqueles suspeitos de não apoiarem Henrique, Mori foi convocado, excepcionalmente, para fazer o juramento em 17 de abril de 1534, e, perante sua recusa, foi preso na Torre de Londres, juntamente com o cardeal e bispo de Rochester John Fizer, tendo ali escrito Dialogue of Comfort Against Tribulation. A sua decisão foi manter o silêncio sobre o assunto. Pressionado pelo rei e por amigos da corte, Mori decidiu não enumerar as razões pelas quais não prestaram o juramento. Inconformado com o silêncio de Mori, o rei determinou seu julgamento, sendo condenado à morte, e posteriormente executado em Toweiro a 6 de julho. Nem no cárcere nem na hora da execução perdeu a serenidade e bom humor e, diante das próprias dificuldades, reagia com ironia. Mesmo nos últimos 4 dias de vida não abandonou os rigores da penitência, com desejos de purificação. Na segunda-feira, 5 de julho, enviou a sua filha Meg a camisa a silício e uma pequena carta escrita com a ponta de um graveto. São as últimas palavras que escreveu. Pela sentença, o réu era condenado a ser suspenso pelo pescoço e cair em terra ainda vivo. Depois seria esquartejado e decapitado. Em atenção à importância do condenado rei, por clemência, reduziu a pena à simples decapitação. Ao tomar conhecimento disto, Tomás comentou: não permita Deus que o rei tenha semelhantes clemências com os meus amigos. No momento da execução suplicou aos presentes que orassem pelo monarca e disse que morria como bom servidor do rei, mas de Deus primeiro. A sua cabeça foi exposta na Ponte de Londres durante um mês, foi posteriormente recolhida por sua filha, Margaret Roper. A execução de Thomas More na Torre de Londres, no dia 6 de julho de 1535 antes das 9 horas, ordenada por Henrique VIII, foi considerada uma das mais graves e injustas sentenças aplicadas pelo Estado contra um homem de honra, consequência de uma atitude despótica e de vingança pessoal do rei. Ele está sepultado na Capela Real de São Pedro ad Vincula. Sua trágica morte, condenado à pena capital por se negar a reconhecer Henrique VIII de Inglaterra como cabeça da Igreja da Inglaterra, é considerada pela Igreja Católica como modelo de fidelidade à Igreja e à própria consciência, e representa a luta da liberdade individual contra o poder arbitrário do Estado. Devido à sua retidão e exemplo de vida cristã, foi reconhecido como mártir, declarado beato em 29 de dezembro de 1886 por decreto do Papa Leão XIII e canonizado, conjuntamente com São João Fizer em 19 de maio de 1935 pelo Papa Pio XI. O seu dia festivo é 22 de junho. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Toda semana tem mais vídeos com conteúdos completos para o ensino médio e Enem.